as duas coisas acontecendo. Escândalos para a igreja, para os irmãos que se escandalizaram com alguma coisa, e escândalos para todo mundo. E isso traz toda essa decepção. Primeiro, Paulo já tratou de escândalos que escandalizariam até o mundo, quando em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, ele chega a dizer que tinha atitude imoral na igreja que nem entre os gentios, ou seja, nem entre quem não era cristão havia. Então, eram situações imorais que assustaria até quem não era cristão. Então, desde o tempo do apóstolo Paulo, dentro da comunidade evangélica, já tinha escândalos, imoralidades muito grandes. E eu não quero te assustar. Hoje não é diferente. Existem escândalos e imoralidades dentro da igreja que são verdadeiramente, digamos assim, uma palavra meio forte, mas nojentos, asquerosos, repugnantes. E, infelizmente, os maiores escândalos estão naqueles que mais aparentam ter uma vida santa diante de Deus. Talvez os piores escândalos estão nos púlpitos das igrejas, no meio de pastores, pregadores, cantores, e ainda tem muita sujeira oculta no meio da igreja evangélica. E eu não posso mentir para você, porque Paulo não mentiu em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, quando ele falou que alguns, se dizendo irmão, eram avarentos, eram profanos. Então tem muita gente que se diz irmã, que se diz irmão, tanto no púlpito quanto nos bancos. E isso não é surpresa para a gente. O próprio Jesus disse que viria os escândalos, mas ai daquele de quem vem os escândalos. Então, para quem tem o conhecimento bíblico, os escândalos no meio da igreja não são algo, não é uma surpresa, é algo que causa uma revolta, é algo que causa uma decepção. Mas não é uma surpresa, porque nós sabemos que antes, conforme Paulo disse em 2 Tessalonicenses 2, antes que o anticristo se manifeste, convém que venha a apostasia. A apostasia tem que vir. É um sinal da volta de Cristo, também é apostasia. Então, se você está decepcionado por causa de escândalo, não fique surpreso por causa de escândalos. Porque é algo que tem, é algo que acontece e vai acontecer. E não se assuste se daqui para frente outros escândalos aparecerem. Porque quem sabe Deus está trabalhando no meio da igreja para trazer a podridão à tona e assim impedir que outros entrem pelo mesmo caminho que alguns líderes evangélicos estão tomando. E existem situações que deixam uma igreja imprópria para congregar. Seja ela por causa de um desvio grande, um grande desvio da palavra de Deus. Quando uma igreja começa a se desviar da palavra, das escrituras, você está vendo uma igreja que está se tornando imprópria para congregar, porque deixa de apresentar a palavra, pregar a palavra. E uma outra questão é quando há uma conformidade com o pecado, quando há uma conformidade com a imoralidade. Então, a gente vê que tem algumas igrejas que convém que você saia dessa denominação, mas que não fique solto por aí e procure outra que seja bíblica. É difícil encontrar uma igreja perfeita, digamos, é impossível encontrar uma igreja perfeita, mas você pode procurar e não pode ficar longe do congregar com os irmãos. E alguns se desviam por causa de escândalos, porque de certa forma exageraram ao cumprir aquilo que Paulo falou em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 e 13, que devemos ter grande estima, grande amor por aqueles que presidem sobre nós, que fazem uma obra, que instruem na palavra. Essas pessoas dos púlpitos devem ser estimadas, devem ser respeitadas, devem ter um carinho do povo, mas não pode ser algo exagerado,
como se essas pessoas fossem a muleta para eu continuar caminhando nos caminhos do Senhor. Deus não chamou nenhum cristão para caminhar e viver na fé através de muletas, mas para caminhar através do Espírito, da palavra de Deus. Muitos se desviam por causa de escândalos, porque não entenderam o que Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Porque talvez você se pergunte, se eu penso dessa forma, que tem tanta podridão no meio da igreja, por que eu continuo membrado a uma igreja? Por que eu continuo cultuando junto com os irmãos? Porque eu entendi 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Pedro, e eu de Cristo. Ou seja, dentro da igreja tinha um que dizia que era do apóstolo Paulo, outro era do grande apologista Apolo, outro era do apóstolo Pedro, outro era de Cristo. Olha o que Paulo vai dizer. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste batizado em nome de Paulo? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não fui eu que fui crucificado por causa de vocês. Não fui eu, não foi em meu nome que vocês foram batizados. Por que não se desviar mesmo em meio aos escândalos? Porque não foi o pastor que se envolveu em corrupção que foi crucificado por mim. Não foi a pastora que está sendo acusada de assassinato, que não foi no nome dessa pastora que eu fui batizado, mas foi no nome do Senhor Jesus Cristo. É preciso que a gente entenda que não foi homem nenhum que foi crucificado por nós. Por mais que a gente tenha alguma estima, por mais que a gente veja esses homens e mulheres de Deus com algum olhar de admiração, é preciso que a gente entenda que foi Cristo que nos salvou. Estamos congregando, estamos firmes no caminho do Senhor, não é por causa de alguém, é por causa de Cristo Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário. A gente precisa entender isso. E é algo que o apóstolo Paulo, alguém que tão tremendo, ele chega a dizer no capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo de número 4 ao 7, ele diz assim: porque dizem um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo. Porventura não sois carnais? Quem se apoia em homens, por mais que esses homens foram um grande instrumento de Deus, quem se apoia em homens é tudo carnal. Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministro pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor Jesus deu a cada um. Quem é o homem, senão um instrumento de Deus? Homens, pastores, pregadores, cantores, não são nada além de instrumentos de Deus. Quem são essas pessoas para que eu me desvie do caminho do Senhor por causa dela? Quem é? Quem são essa gente? Não tem como eu me desviar por causa dela. Então, Paulo vai trazer esse ensinamento para a nossa vida. Quem são essas pessoas? Eu posso ter muita estima, eu posso ter muita consideração por um pastor famoso ou não famoso, por um pregador famoso ou não famoso, por um irmão que eu acho muito espiritual, um cantor, que seja. Eu posso ter consideração, mas não posso ver neles como se eles fossem o próprio Cristo. Porque o nosso espelho é Jesus. Eu gosto de uma ilustração que um pastor da igreja onde eu congrego, pastor Severino, trouxe uma vez pregando e me chamou muita atenção. Ele disse que alguém chegou para ele e disse: você é o meu espelho. E ele respondeu para essa pessoa: não diga isso, porque o dia, ou se eu vier a quebrar, você fica sem referência. Esse homem de Deus, um senhor já com muito conhecimento bíblico, ele entendeu que ninguém pode ter outra pessoa como espelho, porque o nosso espelho é o Senhor Jesus. Paulo, quando disse sede meus imitadores, ele não falou para imitar ele, ele falou para imitar a Cristo, porque ele disse como eu sou de Cristo. Ou seja, me imitando, vocês estão imitando a Cristo.
não era para imitar Paulo, era para imitar Cristo. Porque o próprio Paulo vai dizer, quem é Paulo? A questão é Jesus. Ele morreu para nos salvar. E quando os escândalos vêm, eu começo a entender o quanto a palavra de Jesus, a palavra de Deus, vem se cumprindo no meio da igreja. No meio da igreja tem muita podridão. No meio desse povo evangélico tem muita podridão. Mas no meio desse povo evangélico tem uma noiva que não contaminou as suas vestes. É preciso que a gente entenda isso. Se a gente for lá para Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 4, quando vai falar uma carta para a igreja de Sardes, que estava longe da presença de Deus, com o nome de que estava vivo, mas na verdade estava morto. Mas no versículo 4 vai dizer assim, mas tem também em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são digna disso. Eu e você, mesmo que tenha tanta podridão, mesmo que tenha tanto escândalo, devemos ser essas algumas pessoas que não contaminaram as vestes. A igreja pode estar contaminada com muita coisa. Igreja denominacional. Igreja com rótulos, com nome. Mas ainda tem algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. É preciso fazer a diferença entre o próprio povo de Deus. Então, os escândalos estão aí. Virão mais escândalos. Aparecerão sempre escândalos, porque a apostasia é um sinal da volta de Cristo. Mas é bom que Jesus possa olhar lá de cima para as denominações e ver que nós somos uns dessas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Então, se você está decepcionado, fique indignado, fique surpreso, mas não saia do caminho do Senhor por causa de escândalo, porque não vale a pena. Porque quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Morreram ela por nós na cruz do Calvário? Fomos batizados em nome de algum pastor, em nome de algum cantor? Não. Fomos batizados em nome de Cristo. E se uma igreja se tornou imprópria para congregar, busque outra. Mas não deixe que pessoas te afastem do amor de Deus. Como Paulo disse, nada me afasta desse amor. Que Deus abençoe a nossa vida.